E depois de um longo dia de trabalho, chegou a hora de fechar o expediente. Está no ar mais um episódio do Fechando o Expediente, o podcast da Amaral, Andrade e Rodrigues Advogados, o primeiro gravado e produzido por um escritório de advocacia do norte do Rio Grande do Sul. Olá amigos, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, ou boa noite para aqueles que estão fechando o expediente, assim como nós aqui no escritório. Você sabe o que são políticas públicas? Esse é o tema do nosso podcast de hoje. Inclusive foi um tema que a gente fez um quiz recentemente no nosso Instagram e deu uma grande repercussão. A gente optou por trazer aqui para o nosso podcast também essa temática. Estão aqui comigo hoje o Dr. Bruno Amaral, nosso sócio fundador. Boa noite, amigos. E também a doutora Tainá Rodrigues, que é especialista em direito administrativo e vai poder contribuir bastante para o nosso episódio de hoje de políticas públicas. De imediato já passo a palavra para a doutora Tainá para dar um conceito inicial, uma contextualização inicial para nós do que são políticas públicas. Boa noite, pessoal. Boa tarde, para quem não fechou o expediente ainda. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que são as políticas públicas, principalmente agora num período eleitoral também, já puxando o assunto do direito eleitoral que a gente estava falando anteriormente. Que é um período em que muitos candidatos, pré-candidatos... Só um minutinho, tá aí. Desculpa, doutora, mas poxa, o WhatsApp no meio do podcast... o pessoal aí, vamos... Que rateado. Enfim, é um período em que pré-candidatos falam bastante sobre políticas públicas, sobre conseguir executar suas propostas de governo em forma de políticas públicas. Antes de tu já conceituar para nós, começar um debate mais técnico, tá? Isso é bem interessante, É muito costumeiro que os programas, os projetos apresentados nessa época tenham um quê de política pública. E eu sinto que às vezes Claro, não estou estendendo essa minha fala a todos os candidatos e candidatas, especialmente aos cargos executivos, mas eu percebo uma limitação dos candidatos de pensar a gestão, a administração pública somente do ponto de vista de política pública. Não que isso não seja interessante, mas talvez seja a pauta que mais tem a capacidade de propaganda eleitoral, O executivo municipal, estadual ou nacional tem competências muito além da política pública, mas é o que acaba aparecendo mais nesse momento, É que é um conceito muito utilizado pelas pessoas que não têm o conhecimento do que realmente significa políticas públicas. Exato, conceito técnico. Então eu, particularmente, já vi vários pré-candidatos nas redes sociais falando em políticas públicas, que se eleito vai implementar várias políticas públicas no município. Por exemplo, aqui nós estamos falando em Passo Fundo, só que na verdade muito do que eles falam não são temas ou assuntos que podem ser envolvidos por políticas públicas. Até poderiam, mas daí talvez em outro cargo. Em outro cargo, em outra amplitude. Não que eles não possam debater não essas que não questões, possam, exatamente. Mas talvez tecnicamente teriam que achar outra saída para... Exato. Mas chega de enrolação, pessoal. O que são políticas públicas, doutora Tainá? Finalmente. Conceituando primeiro que políticas públicas é um conceito muito complexo, As políticas públicas, para serem implementadas, elas passam por um longo processo e geralmente elas duram muito mais do que 4 anos, que é o tempo do mandato de um determinado político, Mas enfim, elas são um conjunto de programas, de ações e decisões que um determinado governo toma, em nível nacional, estadual, municipal, com a participação de entes públicos e principalmente com a participação do cidadão, que a política pública ela é muito democrática, então ela precisa ter a participação da sociedade. E além disso, elas buscam pôr em prática os direitos sociais de determinado segmento social, cultural, étnico e econômico.
E principalmente, né, no nosso país, elas têm que assegurar todos os direitos da Constituição Federal. Então tem que pôr em prática obrigatoriamente o que consta na Constituição. Eu achei bonito o conceito. Aí é isso que eu digo. É muito amplo, é muito complexo, porque a gente estuda um tipo de conceito, mas na prática a gente vê muitas coisas que destoam um pouco, né, desse conceito. Não caberia aqui no nosso debate de podcast, de final do expediente. Na verdade caberia, porque a gente estava debatendo sobre isso em off. Mas é interessante como pensar assim de pronto como o direito funciona, né? Como o direito impacta ou não as nossas vidas. Muito embora seja um conceito complexo, ele já pelo que tu traz, é um conceito que já tem contornos bem definidos. Sim. Complexo, mas bem definidos. E entre esses pormenores conceituais, tu traz a questão da participação do povo, né, do cidadão, conferindo um aspecto democrático à política pública, o que nem sempre acontece, convenhamos. Além disso, esse objetivo de dar vazão aos direitos fundamentais, direitos sociais previstos na Constituição também, por vezes, não acaba permeando as políticas públicas. Claro que no texto, né, na letra fria e morta, num papel em branco, quase tudo cabe. Mas na prática, às vezes, Sim. Isso não acontece. Então é interessante, né, essa intersecção e é importante a gente, pelo menos eu percebo importante a gente fazer essa menção, porque é necessária uma vontade política, não só do gestor, não só da administração, não só do responsável, digamos, técnico pela condução desse processo de política pública, mas vontade política também do cidadão de perceber isso como competência do executivo, enfim, e cobrar, né, que as políticas públicas realmente tenham essa característica democrática e deem vazão aos direitos fundamentais da Constituição. Pena que a gente vive num contexto onde a política está tão desacreditada pelo cidadão, né? E é difícil a gente fazer cumprir esse velho jargão de que a política tem que ser feita pelo povo, né, pela participação social e para o povo, para concretizar direitos que estão na legislação, que estão na nossa Constituição, né? Mas é difícil a gente vê os discursos negacionistas de que a política é ruim, de que todo político é corrupto, de que a política não serve para nada e que eu não gosto de política. Né? Então... E esse conceito, William, essa frase que tu falou sobre política se aplica plenamente ao conceito de políticas públicas. Obrigatoriamente a política pública tem que ser feita pelo povo, para o povo. Então é uma coisa determinante assim, na realização das políticas públicas e que não acontece na prática, porque na prática a gente vê a política pública sendo pensada e organizada pelos gestores e pelo governo sem a participação da sociedade. Do povo. E em muitos casos em muitos casos não contemplando a maioria da população, ou Exato. Contemplando determinados grupos ou minorias sociais que mereceriam maior atenção, né? Que às vezes são maiorias populacionais também. Mas é interessante o quão importante é uma conceituação técnica precisa como a que tu nos traz, para que a gente já observe a realidade de um ponto de vista crítico, né? Para que a gente não tenha só as letras do direito como a realidade, mas tenhamos também a importância da conceituação técnica precisa para também poder fazer essa crítica, né? E até falando um pouco mais sobre conceito, é importante a gente falar sobre a classificação das políticas públicas, justamente para a gente trazer um pouco para a realidade dos políticos e toda aquela questão de pré-campanha, campanha que a gente estava falando no início. Nós temos as políticas públicas de Estado, que são aquelas que independem do governo que está no momento eleito, e elas são as que refletem a Constituição Federal, ou seja, elas têm que preservar os direitos fundamentais, preservar os direitos das minorias, enfim. E nós temos as políticas públicas de governo, que são aquelas que o determinado governo que é eleito implementa na sociedade, justamente para cumprir, né, a sua agenda de governo, a sua agenda política. E muitas das políticas públicas de governo se tornam políticas públicas de Estado, quando elas são políticas públicas tão boas e suficientes para a sociedade. Exato, elas acabam perdurando de governo para governo. Como é o caso do Bolsa Família,
por exemplo, foi instituído pelo governo Lula, mas foi um programa que perdurou por tantos governos, inclusive atualmente, né, ainda acontece o Bolsa Família. Ainda se mantém, né? Ainda se mantém, exatamente, e tem a possibilidade de se tornar um programa, uma política pública de Estado. Então essa é mais ou menos a ideia da classificação. Aqui é um tempo muito curto, né, pra gente falar dessa classificação, mas é mais ou menos isso. Até porque ela garante um direito fundamental que está na nossa Constituição, que é o direito à moradia digna, habitação, né? Exato, exato. Na realidade, se a gente perceber o histórico do Bolsa Família, um embrião, não dá para dizer que era algo parecido, mas um embrião da ideia já existia nos governos anteriores, com o Bolsa Gás, algumas questões mais apartadas que existiam. E eu acho que o mérito do Bolsa Família foi justamente perceber essas necessidades universais e tentar estabelecer um padrão mínimo de dignidade. De dignidade da pessoa, né? Exato. Isso, obviamente, em uma sociedade que se organiza num modelo de produção capitalista, numa democracia liberal, isso está vinculado a um correspondente, a um equivalente em dinheiro, né? E foi aí o mérito, a genialidade do programa, que infelizmente, mesmo que constantemente seja pensado como uma política de Estado, né, constantemente também é atacado, né? As pessoas acabam desconectando a realidade concreta dos rincões brasileiros da efetiva necessidade de se manter um programa desses, né? E a questão da classificação das políticas públicas, o que mais preocupa atualmente são as políticas públicas de governo, né? Porque, por exemplo, pelo nosso governo federal, nós vemos várias políticas públicas que, em tese, são inconstitucionais, né? E que são políticas públicas para, na realidade, ao invés de afirmar os direitos fundamentais, atacam. Então, e um dos principais requisitos das políticas públicas é a preservação dos direitos fundamentais, ela ser constitucional, né? Então, isso é uma das coisas que é questionável, assim. E aí, nós voltamos naquela questão da vontade política, né? Isso só acontece porque a sociedade brasileira, a sociedade civil, os atores políticos deram uma guinada de vontade política que permite que o governo federal pense o que pensa hoje. Pense o desmonte dos direitos fundamentais. Isso é questão de vontade política. Como é contraditório, né? Seria uma política pública que fazia parte de um plano de governo, por exemplo, a reforma trabalhista. Né, fazia parte do plano de governo, né? Não que efetivamente fosse uma política pública, né? Mas era uma proposta do governo, né? Que foi implementado, mas veio a retirar direitos trabalhistas. Exato. E assim como a reforma da Previdência e tantas outras que fazem parte desse atual governo, né? Exato. E é isso que a gente a espécie de política pública que a gente vê atualmente tantos pré-candidatos falando. É a política pública de governo. Eles pensam e dizem que vão implementar isso quando eleitos. Mas, normalmente, isso é para executar uma agenda política de uma candidatura majoritária, por exemplo. Então, por exemplo, nós temos vereadores que falam, vamos executar uma política pública. Mas não é bem assim. Existe todo um processo, toda uma agenda que tem que ser cumprida para que essa política pública seja implementada. E, além disso, tem que seguir os preceitos que eu falei antes, né? Tem que ser constitucional, tem que ser um determinado segmento social para preservar os direitos sociais previstos na Constituição. Mas, Tainá, tu falou dessa questão da agenda. Eu acredito que esse seja o pressuposto para se pensar qualquer política pública, né? Uma agenda. O que a gente quer dizer aqui com agenda? É justamente a motivação e talvez o objetivo dessa política pública. Mas a gente conseguiria então dividir tecnicamente, dentro do teu estudo, dentro da tua prática de direito administrativo, as políticas públicas, a formação, a execução dela em fases mais precisas? Eu acho que quando a gente entra nesse ponto, a gente já consegue transformar aquilo que é técnico, dar uma praticidade maior para o pensamento, né? Sim, as políticas públicas têm um ciclo, né, para elas serem implementadas.
Mas o principal de tudo que tem que estar na mente do cidadão, do agente político, do agente público, é que para que as políticas públicas sejam executadas, elas demandam de custos. Elas precisam ter orçamento, precisam ter dinheiro. E se não tem isso, ela não tem como chegar até o fim. Exato. Né? E aí que muitos projetos, muitos programas muito interessantes de governo são barrados. Né? Porque para tudo a gente tem a verba é destinada para determinado segmento, então nem sempre sobra para as políticas públicas que são necessárias. Mas enfim, se atendo a tua pergunta, Bruno, tem sim um ciclo, né, de políticas públicas e ela respeita algumas fases. Vamos entrar nas fases, que essa questão do custo e etc. Vocês me conhecem e sabem que a gente poderia ficar aqui até semana que vem. Exato. É um debate complexo, né? Por isso que hoje a gente está dando pinceladas no assunto políticas públicas. Exato. Mas enfim, primeiro de tudo precisa ter a formação de uma agenda, né? Que é onde sentam todos os agentes atuantes na política pública e falam sobre qual a necessidade da política pública, onde que ela vai ser implementada, para quem, qual o custo, a urgência dela e principalmente o olhar político, né, em cima dessa política pública, se ela vai ter retorno para o agente público ou para o político que está investindo nela. Então isso é uma coisa muito importante. Depois disso você tem a formulação da política pública em si, né, como que ela vai ser executada, as alternativas. Após isso tem o processo de tomada de decisão, com todas as alternativas avaliadas, né? Em que vai ser definido o curso das ações para implementação. A implementação da política pública, né? Que se tira toda a ideia e se põe na prática, em que a gente vai executar ela e onde são direcionados os recursos financeiros. E por fim, a avaliação. Toda política pública precisa ter um processo de avaliação do início ao fim, porque senão ela não é considerada uma política pública. Para a administração pública conseguir visualizar se aquele dinheiro que foi investido na política pública está retornando para o Estado, para o cidadão. Então, a política pública tem que ser avaliada do início ao fim. Isso é um ponto imprescindível para que ela funcione. Mas são basicamente esses os passos, digamos assim, o ciclo da política pública. Novamente falando, que eu estou falando super rapidamente. Claro. Porque é muito mais do que isso. Falando assim, parece que daria pra botar em prática uma política pública em uma noite. Exato. E justamente... Em uma conversa de final de expediente. Exatamente. Não é assim. E é um dos aspectos muito estudado também pelo direito administrativo, que as políticas públicas são, além de ser um processo complexo, é um processo muito longo. Então é impossível, praticamente impossível, um governo conseguir implementar uma política pública em 6 meses. Claro. O início do estudo para a implementação vai de 1 ano para mais. Nós temos exemplos aqui no município até de políticas públicas que foram implementadas de um tempo muito maior que 1 ano. É por isso que é importante a gente voltar naquela questão da agenda e da vontade política, assim. Exato. Quando se tem confiança na representação política, que no Brasil é essencialmente feita institucionalmente pelos partidos políticos, é possível que essas instâncias de representação, ou seja, os partidos, pensem sem sequer estar em um mandato. Os partidos eles têm fundações, né, de pesquisa política, de desenvolvimento. Todos os partidos têm fundações de ensino, que pensam a política, o desenvolvimento. Claro que alguns pensam mais e outros pensam menos, na minha opinião. Mas seria possível já antes de chegar em efetivamente eleger um governo, né? Já seria possível ir pensando, formando uma agenda, debatendo, construindo efetivamente com a sociedade. E aí sim, do meu ponto de vista, isso que é fazer política. A política ela não precisa de um mandato. É claro que existe a política institucional, mas essa construção que tu fala das fases, da agenda e etc., ela poderia ser antecipada não só se o Brasil, mas se a sociedade como um todo tivesse mais apego, mais consciência de seu papel político. Eu não sei se vocês percebem o que eu estou querendo dizer, mas o momento que nós vivemos de campanha é um exemplo, né? Nós já, muito antes de ser governo, muito antes de possuir, de estar vereador ou de estar prefeito, as propostas, os temas já são debatidos.
E isso poderia ser também dentro dessa técnica da política pública, né? Se a gente tivesse essa vontade. O debate político e o debate de políticas públicas, ele tem que ser constante e não só na época eleitoral, né, Bruno? Acho que é isso que tu talvez tenha... Devagar. Mas eu acho Pode ser sincero. Resumindo, né, eu acho que tem que ser constante esse processo e essa participação popular para que a gente realmente debata, para que a gente reflita sobre quais políticas públicas estão sendo efetivadas, sobre quais governos vão efetivar políticas públicas que possam impactar na minha vida, na minha sociedade, no meu bairro. Isso é muito importante até, William. Primeiro que de todo esse debate é impossível a gente falar de políticas públicas sem falar de política, né? Óbvio, já diz no nome. Política pública. Então, uma coisa que é importante que os eleitores observem para escolher o seu candidato nessas eleições é que a maioria das propostas que são feitas serão efetivadas por meio de políticas públicas. E como eu disse, é um processo longo, é um processo complexo, então é importante observar quem realmente está comprometido para se efetivar como política pública, né? Porque é um processo longo e daqui a pouco, na metade desse processo, já não seja mais do interesse político dessa pessoa e o direito não seja assegurado. Então é muito importante ter essa observação, essa dimensão, assim, na hora de se pensar em propostas, em formas de efetivação e etc. Agora, se vocês me permitem, eu vou fazer um questionamento para os dois. O Bruno como eleitoralista e a Tainá como administrativista. Complexo essa palavra. Talvez vocês possam responder. Para ser efetivada a política, tu falou, né, Thay, da formação de uma política pública, da consolidação, mas para ser efetivada, seja em âmbito municipal, estadual ou federal, ela tem que passar pelo poder legislativo de alguma forma, porque isso demanda custos. Sim. Né? E então o governo em si, por si só, ele precisa do apoio da bancada legislativa para colocar em prática essas políticas. E se o governo não tiver a bancada lhe apoiando, ele não vai conseguir botar em prática, ele não vai conseguir cumprir o seu papel? Quer começar respondendo? Pode. Eu posso fazer uma contribuição muito breve falando um pouco do sistema político brasileiro, da forma com que a gente se organiza, né? Nós somos um presidencialismo de coalizão, digamos assim. Necessariamente, o poder executivo em qualquer âmbito, como tu bem falaste, municipal, estadual ou federal, ele precisa de maioria parlamentar. Isso é muito mais explícito no parlamentarismo, né? Onde efetivamente os parlamentares podem inclusive destituir o primeiro-ministro quando ele não tem maioria. A gente vê inúmeros casos de governantes que não têm a maioria no legislativo e não conseguem implementar e muitas vezes são destituídos, né? Seja por processo de impeachment, seja por outro processo. Seja por processo de impeachment fraudulento. Exato. Isso é muito normal e o Brasil ele tem uma estrutura muito própria nesse sentido. Talvez a gente não consiga encontrar em outros estados paralelos com as mesmas particularidades. Claro que isso vale para qualquer outro estado, né? Qualquer outra nação, as suas particularidades não vão ser replicadas em outras. Mas o Brasil ele conta com uma carga histórica muito grande. As decisões que foram tomadas, as decisões políticas que foram tomadas para a gente chegar nesse presidencialismo de coalizão são muito claras, se a gente for observar do ponto de vista histórico, e elas têm hoje consequências no funcionamento dos poderes, no funcionamento das próprias políticas públicas. E foi uma colocação bem interessante. A Tainá vai poder comentar muito mais sobre o ponto de vista administrativo, mas desse ponto de vista do sistema político e etc., tem impactos profundos na governabilidade que o Poder Executivo possui, a sua base parlamentar. Exato.
né? Como implementar políticas públicas se tu não tiver a base? É até interessante aqui, só uma rápida reflexão para o nosso ouvinte, para o nosso amigo poder entender o impacto disso. Há momentos da história, há momentos do Estado, da condução do Estado, em qualquer ente federativo, que a administração precisa cortar gastos, precisa segurar a folha, o orçamento. E é possível que os parlamentares que não apoiam o executivo, que não apoiam a administração, aprovem gastos. Aí a gente pode debater constitucionalidade, o que pode e o que não pode, mas isso é possível. É possível que o Poder Executivo precise de aprovação de leis para segurar gastos e o Parlamento não as aprove. Então é um sistema, como eu falei, complexo, cheio de particularidades, mas vai plenamente de encontro a essa questão das políticas públicas e viabilidade ou não delas, né? A palavra desse episódio é complexidade. A gente já repetiu umas 30 vezes. Pra quem acha que direito é fácil, fala. Mas enfim, concordo com tudo isso que o Bruno falou e partindo do conceito, da ideia de política pública, elas são definidas pelo Poder Legislativo e executadas pelo Poder Executivo. E nós temos até um caso prático aqui do escritório, que eu acho que a gente poderia citar, em que nós estamos no meio de um processo de uma implementação de uma política pública. Nós estamos colaborando. Nós estamos colaborando para a implementação de uma política pública muito importante, né, nesse período de pandemia. Que, inclusive, a ideia do projeto é que tenha repercussões posteriores, né? Exato. Que se estenda, e eu acho que isso já é uma das características. Exato, e até falando sobre esse programa em si, para os nossos ouvintes se sintonizarem, é uma questão de acesso à educação, né? A garantia de um direito previsto pela Constituição Federal. E não se trata de uma política pública de governo, porque não foi idealizada e implementada pelo governo que nós temos atual, mas foi uma iniciativa da sociedade, né? Foi a iniciativa de estudantes que levou para o Poder Legislativo Municipal para ser implementado como um programa. E, conforme for o andar da carruagem, a ideia é que se torne um programa de Estado, né? Uma política pública de Estado. Exato. E aí é interessante que a gente volta para aquela questão. É um ente político, é um ator político, um movimento estudantil organizado, é um ator político historicamente muito relevante no Brasil e partiu deles essa iniciativa, o que mostra aquilo que eu falei, da política do cotidiano, da política mais próxima às realidades concretas. E se mostra, nesse caso concreto, o quão fundamental é a participação da população e da sociedade. E é uma ideia que pode parecer simples para quem eventualmente leia o projeto ou tem acesso ao programa, mas ela é de uma de uma genialidade de perceber as coisas que às vezes não, as diferenças na sociedade que às vezes não estão à vista, né? E o exemplo mais prático disso é que os indivíduos que vão ser eventualmente atingidos por esse programa, por essa política, eles não teriam possibilidade de estar nos ouvindo no podcast. Exato. Porque eles precisariam de ferramentas eletrônicas que eles não possuem. É a eles que esse programa se destina, né? Claro, para ter acesso à educação, mas eventualmente também para ter acesso a um conteúdo informativo diferente. Pois é, né, pessoal? Tema complexo, tema que gera um debate muito amplo, muito grande. Pode gerar uma parte 2, hein? Um debate de final de expediente. De final de expediente. Eu acho que se a gente não tivesse limitado um tempo, nós ficaria horas aí conversando. Com certeza. E debatendo, até porque a política faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa vida. E aqui no escritório a gente acaba conversando muito sobre isso, né? Ainda mais quando envolve questões técnicas, né? Questões jurídicas. Técnicas, jurídicas, de legislação. Exato. Mas é isso. Para quem gostou desse episódio, compartilha com seus amigos, posta no seu Instagram, no seu Facebook. Com pessoas que tenham interesses em políticas públicas. Exato. Sobre o tema. E começa a seguir a nossa página, se você não conhece, no Instagram, aar.advogados, no Facebook, no LinkedIn, Amaral Andrade e Rodrigues Advogados. Nosso canal do YouTube também tem todos os episódios.
E era isso, pessoal. E vamos conversar mais sobre política pública. Nos mandem o que acharam, né, do episódio, se querem uma parte 2. Essa eu acho que dá pra fazer. A gente pode até fazer uma caixinha de perguntas lá no Instagram sobre o que vocês acham que daria uma boa política pública, se pode, se não pode. Exatamente. Se seria de governo, de estado. Vamos conversando. Exato. Afinal, a política pública é feita pelo povo Para e o para o povo, né? Isso aí. É o que Valeu. dizem. Valeu, Boa noite, pessoal. pessoal. Boa noite. Tchau.